componente aqui chama app, né? Então, eu vou começar a modificar algumas coisas aqui, só botar uma coisa aqui, por exemplo, hello. Ah, agora foi. Vou dar um refresh aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, só para a gente ver que não tem mistério, assim, eu estou começando a botar a nossa aplicação com carinha de aplicação, tá? Que a gente consiga entender. Então, apareceu aqui um Hello React. E aí, vamos começar a fazer umas coisinhas simples para a gente poder entender como é que funciona, tá? Então, assim, o que é um componente funcional? O componente funcional é basicamente uma função que tem um método return que renderiza alguma coisa. Repara que o return JavaScript tem esse abre e fecha parênteses aqui, tá? Então, a gente bota aqui, tem que lembrar de botar o abre e fecha parênteses aqui, o ponto e vírgula no final. Tá? Então, esse props aqui são parâmetros que podem ser passados aqui para o componente, e aí você usa os parâmetros para fazer uma renderização. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, só vai renderizar aqui um texto, e eu vou botar o meu texto aqui, ó. Na verdade, tem que chamar de props aqui. Não tem exigência de chamar de props, não, mas isso é uma convenção, tá? Props, que são as propriedades. E aí eu vou dizer que eu tenho uma propriedade que chama props.texto. Vai ser chamada aqui nesse app, tá? E eu vou usar ele aqui no index, só para dar um exemplo para a gente. Então, como é que funciona, né? O atributo que a gente passa para uma tag, um componente React, ele é passado para essa função, né? Que é é passado por uma função com os parâmetros via props, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, só para entender. Se eu botar um cara que chama texto, igual hello React, apareceu hello React aqui. O que significa? Cada propriedade que é colocada aqui no componente JSX, ele é passado para a função de renderização via um parâmetro único, que é um objeto, que se chama props. Tá? Então, eu tenho essa propriedade texto aqui, porque ela foi passada para o app aqui, com o nome texto. Tá? Eu podia ter outra coisa aqui, texto e, sei lá, chamar de ponto, e vou botar aqui ponto, que é 3 pontinhos de exclamação. Renderiza aí, meu. Isso. E aí eu vou ter texto e depois props ponto. Tá. Deixa eu rodar aí. Ó, repara que apareceu aqui as 3 exclamações. Por quê? Eu tive um outro parâmetro aqui que foi passado, que se chama ponto, onde eu botei as 3 exclamações. Isso tudo é passado para o componente React numa propriedade aqui que se chama props, tá? Num objeto que chama props como os atributos desse objeto. Tá? Então, isso aqui é a forma com que a gente passa parâmetro para os nossos componentes React e usa eles para poder renderizar os nossos... renderizar as coisas na tela, né? Então, esse aqui é um exemplo, componente funcional. Reparar, aqui a anotação está como arrow function, tá? Então, assim, tanto faz eu escrever function aqui, isso aqui é uma função JavaScript, ou então eu posso escrever isso aqui como um arrow function, né? Por exemplo, const app, isso aqui é os parâmetros, né? A gente recebe uma função que é um arrow function, que é uma função anônima, e ela é atribuída a uma variável chamada app, na verdade não é uma variável, é uma constante, né? Isso aqui, apesar de ser uma constante, né, a única restrição que é feita é que uma vez que você atribuiu para esse cara app aqui alguma coisa, você não pode reatribuir.
mas não quer dizer que o app não possa ter propriedades e essas propriedades não possam mudar, tá? Então, assim, beleza, você pode usar const aqui sem nenhum problema. E aqui foi exportado o app. Então, assim, essa anotação é a mesma coisa do que uma função, tá? Beleza? Isso é um componente funcional. Pô, simples pra caramba, né? Você escreve aqui uma função, ela tem parâmetros dinâmicos, você diz o que você usa na função desses parâmetros com props, e na hora de chamar ela, você simplesmente passa os parâmetros aqui como se fossem atributos HTML. Tá? Bem tranquilo de usar, né? Aí, alguns exemplos mais elaborados para a gente poder estudar aqui como é que isso facilita a nossa vida, né? Então, por exemplo, quero montar uma tabela, ou então, aqui eu comecei a montar uma tabela fazendo um componente funcional que é uma linha, um tr, um nome e sigla, e aqui tem outro componente funcional que usa uma função, assim, recebe um parâmetro também props, com um array aqui, projetos, e aí para cada projeto mapeia um projeto para uma linha de projeto. Então, isso aqui, esses dois componentes montam uma tabela para a gente. Tá? Vou implementar aqui, ó. Como é que a gente trabalha aqui no React? Eu estou fazendo tudo no app, mas isso não é adequado, tá? Então, assim, eu estou fazendo um app só para mostrar aqui como é que funciona rapidinho para vocês. Mas o ideal é a gente começar a usar a estrutura de pastas para a gente organizar nossos componentes. Então, assim, geralmente a gente organiza a estrutura por pastas que são as funcionalidades do nosso programa, tá? Então, digamos que eu vou trabalhar com projetos. Então, eu tenho uma pasta que se chama projetos. Ou podia ser projeto também, tá? E aí aqui eu vou começar a criar meus componentes. Ó. Então, por exemplo, vou criar lá o tal linha projeto. Linha projeto. E vou criar um outro aqui que é, por exemplo, tabela projeto. Eu posso fazer um componente por arquivo JS? Posso, mas muitas vezes não é necessário, tá? Então, assim, eu posso organizar no mesmo arquivo mais de um componente? Também posso. Então, digamos que eu quero a linha e a tabela no mesmo componente, por exemplo, chamado tabela projetos. É esse nome que eu dei aqui? Então, o que eu vou fazer? Ó? Primeiro de tudo, abrir um arquivo novo, para você trabalhar com React, você tem que ter import React. Bom, React. Tá. Já pode começar por aqui. Você não é obrigado a botar ponto e vírgula no final dos imports, tá? Mas é bom botar. Aqui, só para a gente ver, vou criar aqui o linha projeto. Linha projeto, componente funcional, monta uma linha e ele espera aqui como parâmetro um objeto que tem projeto nome e um objeto que tem projeto sigla. Vou fazer o próximo. Outro componente funcional, tabela projetos. Deixa eu espremer aqui. Ah, não, a quebra de linha já estava aqui, ó. Esse aqui ficou meio feio, hein? Aqui. Isso aqui é uma linha. Quebra de linha ali para a gente poder visualizar melhor no slide. Aqui no código-fonte Tá vendo? O que é isso aqui, hein? Você tem uma tabela, vai montar um table que tem um tbody, e aí para cada projeto aqui, tem um props projeto, isso aqui é um array esperado, né? Porque, como é que eu sei que é um array? Tem a função map, que a gente viu lá atrás,
trabalha mapeando um parâmetro, tá? Para cada elemento, é como se fosse um for each, para cada elemento desse array projetos, ele vai botar num parâmetro projeto e vai executar essa função que está aqui, ó. Isso aqui é uma função anônima, uma arrow function, que passa o projeto, e isso aqui é interpretado como o que vai ser renderizado aqui no lugar, que é o componente linha projeto, passando key, projeto nome e projeto como projeto. Tá? Então, assim, key é um atributo default do React. Tá? Esse key aqui ele tem uma função de identificar o objeto. E, além disso, ele tem aqui, ó, então, o objeto está sendo identificado pelo nome e ele tem um atributo que chama projeto, que vai ser passado como props para esse cara aqui. E aí o projeto, eu tenho props projeto e vai ter nome e sigla. Isso aqui, para funcionar, eu preciso ter um objeto, eu preciso ter projetos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse tabela projeto aqui lá naquele app que é o nosso componente principal, tá? Primeiro, para poder usar, ele tem que importar. Import. Na verdade, primeiro, para eu poder importar, eu tenho que exportar, tá? Então, se você não colocar aqui, ó, export, não consegue usar. Tá? Então, eu vou botar um export aqui. Posso usar até já que é o tabela projetos, export default. Tá? E aí eu vou importar aqui, import. Pronto. Aí caminho relativo, tá? Ponto barra projetos barra tabela projeto. Tá? E aí eu vou poder usar esse cara aqui, ó. Só que para usar ele aqui, eu preciso passar os projetos como parâmetro, tá? Então, digamos que eu só quero renderizar ele aqui, ou quero renderizar aqui assim, ó. Fazer de outro jeito aqui, ó. E aqui eu tenho que passar para ele alguma coisa que eu vou botar aqui, que eu já vou criar, tá? Ó, tu vai ver que a gente está com o servidor do React rodando e ele está, conforme eu vou digitando aqui, ele vai salvando, o Replit salva, e ele vai recompilando. Então, ele está reclamando aqui de uma coisa, ó, parse em erro. Adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? O que acontece? O JSX ele não te permite que você tenha componentes soltos sem ter uma raiz. Ele espera que o que você passa para ele para ser renderizado seja uma árvore. E aí, para ser uma árvore, você precisa ter uma raiz, porque senão ele é uma floresta e não uma árvore. Então, sempre que você tiver esse tipo de coisa aqui, ó, eu não tenho um nó raiz sendo renderizado, ele vai te exigir que você crie um nó raiz, que é um JSX fragment. É uma coisa que é só para você ter uma raiz. Tá? Uma chatice aqui do React, que exige que você cria um cara aqui, ó, vazio, para ele ter uma raiz. A partir daí, seu código compila. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos. Ó. Você precisa de um monte de tags serem retornados aqui, você vai ter que criar uma raiz. Nem que seja uma raiz fake aqui, que é o JSX element. E agora ele está reclamando que eu não tenho um cara chamado projetos. Né? Então, eu vou criar um cara aqui, ó, const projetos. Aí, foi. Tá vendo? Renderizou os três. Tá, o que acontece aqui? Quando você renderizou de um jeito esquisito por causa do CSS, tá? Como é que funciona aqui, né? A gente tem esse JSON aqui com os projetos, ele é passado aqui para a tabela, e aí a tabela
ela mapeia para cada linha, para um projeto que chama linha projeto. E aí a linha projeto, ele tem um key nome e ele passa o projeto aqui que imprime a tabela. Tá? Então ficou com a renderização ruim, eu queria ver aqui o que está com essa renderização, mas deve ser algum detalhezinho aqui que eu não estou vendo. O que acontece? É que a gente está falando de um componente funcional, né? Que é só uma função. A gente pode ter um componente como uma classe também, tá? Como é que funciona, né? A gente importa aqui um cara que se chama component from React e faz o nosso componente estender component. Tá? Nesse caso, a gente começa a poder ter estado no componente. Porque o nosso componente ali, do jeito que estava, só tinha uma função. Tá? Então, como é que a gente trabalha, né? Eu vou transformar aquele componente lá de tabela. Na verdade, esse aqui é outro, né? Não, é o mesmo. Tá? Só que é um componente chamado listagem que tem o estado. Tá? Que esse thisState aqui é o estado do meu componente. Tá? É como se ele passasse a ter atributos. Tá? Então, ó, aqui o nosso estado estava fora e sendo passado como parâmetro para cá. Né? Eu vou criar um outro componente aqui dentro. E eu vou criar como classe. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é importar aqui. Aí você cria um class. Vai criar um construtor aqui. Então, ó, tá vendo? Agora eu tenho um label que diz listagem de projetos, tem um botão novo projeto, tenho duas quebras de linha e chama a tabela de projeto, passando o thisState projetos, que é esse cara aqui, ó, o estado que eu tenho, que é um atributo, como se fosse um atributo dessa classe aqui, que é o estado desse componente. Esse estado aqui, ele é mantido, tá? Entre as renderizações. Então, assim, é útil a gente ter componentes que têm estados quando a gente precisa manter uma informação entre as renderizações do componente. Tá? Eu tenho um objeto, eu tenho um estado que tem um atributo projetos e que tem meus projetos lá dentro, que é um array de projetos. Tá? Um array com 2 objetos projetos dentro. E aqui eu tenho um projeto com um atributo. O estado tem um atributo projetos, tá? E aí, aqui embaixo está return projeto thisState. E aí, para eu chamar esse cara aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu exportar esse tabela projetos aqui embaixo, eu vou tirar esse export default e vou exportar esse cara aqui, ó. Tá? Ele já mudou aqui a renderização, porque ele chama aqui no app. E eu tinha importado como default, tá? Eu vou mudar o nome aqui só para constar e vou tirar esses projetos daqui, e agora meus projetos eles estão dentro do componente, ele tem um estado. Então, repara, agora eu estou fazendo uma chamada para esse componente aqui que chama listagem projeto, sem passar nada para ele, e ele já tem um estado fixo aqui, que eu seto aqui no início dele, quando ele é construído no construtor, que me dá essa listagem aqui de projetos, e aí eu tenho aqui a renderização da tabela, que é esse componente, e esse componente, ele para cada projeto, ele chama a linha de projeto, que é esse outro componente aqui, e você acaba com essa renderização. Tá? Então, esse cara aqui é um componente com estado, né? É uma classe. Quando a gente tem um componente com estado, a gente não pode atualizar, para o React entender que ele precisa renderizar novamente o componente, quando a gente muda o estado dele, a gente altera esse state, e assim, quando altera o state, ele renderiza novamente o componente que está aqui associado no render do meu componente. Só que para ele entender isso, eu não posso atribuir diretamente coisas para o state. Eu tenho que usar um método dele que se chama setState. Tá? E aí, esse setState, eu passo para ele quais são os valores
que eu quero ser atualizado. Então, por exemplo, set timeout, como a gente viu, executa daqui a um tempo, e esse segundo parâmetro aqui é daqui a quanto tempo? É 2 segundos, no caso. Então, set timeout tem uma função aqui anônima, um arrow function, que fala this set state, ou seja, set o estado, projetos, e faça o seguinte, ó, pega esse array aqui com um projeto e concatena o que eu já tinha em projeto. Isso aqui é uma coisa esquisita, porque o estado lá no React é uma coisa imutável. Tá? Então, eu não posso vir aqui direto botar um projeto no state projeto. Eu tenho que dar o estado todo novo para ele poder setar o estado todo novo como uma coisa imutável. Por isso que fica esse negócio esquisito aqui. Eu crio um array, concateno o estado que eu já tinha para ser o meu novo estado. Tá? Uma coisa nova. Eu não consigo alterar diretamente o estado que já existe. Eu vou copiar esse código aqui. E aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, o próprio construtor, falar o seguinte. Ó, repararam que depois de 2 segundos apareceu um projeto novo aqui em cima? Ó, dá um refresh aqui de novo. O que ele fez? Eu setei aqui um timeout para daqui a 2 segundos, ele usar essa função de setState daqui a 2 segundos, botando no estado, setando no estado o objeto projetos, que é esse cara que está aqui, como o quê? Como um novo array com um projeto novo concatenado com o que já existia antes. Tá? É por isso que ele cria esse 3 aqui em cima e bota o resto aqui embaixo. Né? Deixa eu dar um refresh aqui de novo. Beleza? E só de alterar o estado, o meu componente ele é renderizado novamente. E todo mundo que está aqui embaixo dessa árvore de componentes, como, por exemplo, o tabela projetos e o linha projetos, são renderizados novamente. Tá? Para a gente poder ter uma atualização da página só pela alteração, por exemplo, de uma variável JavaScript, que é o estado do meu componente. Tá? Isso é uma das grandes vantagens também do React, que facilita a gente não precisar ficar chamando diretamente, tipo, renderiza esse componente, renderiza o outro componente. Não. Quando eu altero o estado, eu renderizo a árvore toda do componente. Se eu tiver um componente que é funcional, quando eu mudar um parâmetro, ele renderiza esse componente todo. Tá? E todo mundo que estiver ali embaixo dele. Então, facilita muito para a gente fazer a programação do front-end usando React, porque você não precisa se preocupar com a re-renderização dos componentes.